tecnologia é definida como um conjunto de conhecimentos com a função de facilitar o nosso trabalho. Suas inovações partem de necessidades específicas e evoluem todo o tempo. Assim, aprimoramos o nosso trabalho e usamos a tecnologia para acelerar este processo. As novas tecnologias são o tema desta edição do programa Oficina de Vídeo da rede Sesc Senac de televisão. Não perca! Checkpoint. Start sequence. De tempos em tempos, a indústria da comunicação define novas práticas de produção e novos perfis profissionais. Na televisão, no vídeo e no cinema, essa tendência apenas se confirma. Com o advento da tecnologia digital, a realização de programas ganhou eficiência e qualidade. Os exemplos são muitos. Entre eles está o DVD e o cinema digital. São tecnologias que substituem com vantagens o velho VHS e a centenária película de cinema. Na prática, o DVD apresenta vantagens como acesso a qualquer cena, qualidade de imagem e materiais adicionais. E as emissoras de TV de olho neste mercado já estão lançando os seus programas de maior sucesso nesta mídia. Quanto ao cinema digital, desde os anos 90, parte dos filmes produzidos em Hollywood já gravavam 30% de seu conteúdo neste formato, o mesmo acontecendo em menor escala na Europa. Estima-se que em menos de 10 anos, toda a produção de longas-metragens e comerciais seja feita em vídeo de alta definição. No Brasil, o filme Xuxa e os Duendes foi o primeiro a ser totalmente rodado nessa tecnologia. Em todo o mundo, quase uma dezena de cineastas de grande calibre, do porte de George Lucas, já abandonaram o filme em favor do sistema de alta definição. Segundo a Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos, a venda de DVD superou as expectativas dos fabricantes, o que certamente vai acelerar o fim da fabricação dos videocassetes. Um dos principais motivos deste sucesso seria o processo de transição da TV analógica para a TV digital, previsto para os próximos anos. Para as produtoras, o DVD chegou para ficar. Criar um DVD ainda depende de muita pesquisa e equipamentos, mas mesmo assim, a produção cresce a passos rápidos. Aqui nós temos três grandes nichos, que seriam os filmes, seriam os comerciais de televisão e tem as minisséries que a gente está fazendo junto com a Rede Globo de televisão. Bom, em relação à minissérie, você tem um conteúdo muito extenso, né, que foi feito em vários capítulos, e para você passar esse material para o DVD, você deve enxugar ele, que fica mais ou menos entre 50 e 80 horas, dependendo da minissérie, por exemplo, como no caso dos normais, nós dividimos os DVDs em 6 episódios e lançamos o primeiro para ver a aceitação do público. No caso do Hilda Furacão, você tinha um material muito extenso, que foi reduzido para 11 horas e meia de material, mais meia hora de making-offs, entrevistas, depoimentos, de material extra, que nós classificamos dessa maneira. E esse processo de enxugar é feito pela Globo. Lógico, nós jamais vamos mexer na obra do autor. Então, a partir de que esse material chega para a gente, ele já chega previamente dividido em capítulos e a gente tem um contato muito grande com a Globo para que eles digam para a gente, olha, nós queremos essa direção de arte, nós queremos essa divisão, olha, nós queremos colocar closed captions, porque a gente já tem essa política em relação às pessoas que estão deficientes auditivos, então a gente sempre coloca essa informação para que eles também possam curtir a nossa obra. A tecnologia digital permite que um grande número de dados seja gravado em mídias pequenas como o DVD. A técnica utilizada neste processo é a compressão, que reduz os trechos repetidos de uma imagem, economizando espaço em disco. Quando você está falando de compressão, você está falando exatamente do quê? De você ter um material que é muito grande e você precisa comprimir ele. Como é que funciona? Uma compressão, por exemplo, de uma imagem, como é que ela funciona? A imagem ela é formada por pontos. Vocês podem ver aqui. Então você tem os pontos pretos e você tem os pontos brancos. Uma imagem sem compressão, o que é que o programa faz? Ele anota individualmente cada um dos pixels. Então ele guarda pixel da coluna 3, branco, pixel da coluna 4, branco, 5 branco, 6 branco, durante toda essa linha. Então o que você pode fazer?
Você pode pegar e agrupar essas informações para que você precise de um espaço menor para armazenar. Então, o que é que você faz? Você pega e diz, toda essa coluna, essa matriz, dessa coluna até essa linha daqui, então você pega dessa coluna 1 até a coluna 30 e dessa linha aqui é branco. E você continua guardando essas informações aqui. Ó. Então, o que acontece? Você tem um ganho muito grande quando você tem uma imagem que tem muita semelhança. E no caso de uma imagem, ora, a imagem ela também é formada pelos pontos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui facilmente, por exemplo, aqui no olho. Quando você agrupa a imagem, você precisa de uma semelhança muito grande. Então, existem materiais que são mais fáceis de ser comprimidos, existem materiais que não. Porque, por exemplo, a boca da pessoa que vai estar o tempo todo em movimento, você não pode agrupar por muitos frames. Você tem que usar por menos frames. Porém, você tem um ganho de compressão espacial, porque normalmente aquilo que está por trás da pessoa que vai estar falando, que é o cenário, as paredes nunca se mexem. Então é por isso que a gente conseguiu, junto com o equipamento de redutor de ruídos, fazer com que coubessem 4 horas em um único DVD. Porque a minissérie inteira que tem 12 horas, junto com os extras, vai caber em 3 DVDs com uma excelente qualidade. Vou mostrar para vocês um pouquinho do redutor de ruídos que nós estamos usando para o DVD da Hilda Furacão, para conseguirmos colocar 4 horas de material em um único DVD. Bom, aqui nessa tela você está vendo o vídeo dividido em 2 partes. A parte da esquerda não está sendo afetada pelo redutor de ruídos, porém a parte da direita está. Não é muito visível essa redução de ruídos, e isso é uma coisa muito interessante, porque essa é a nossa intenção, que as pessoas não percebam que o vídeo passou por um redutor de ruídos para que coubesse mais para o DVD. Por que é interessante colocar esse redutor de ruídos? Porque a sua imagem, se você perceber aqui, ó, por mais que eu coloque ela em preto e branco, você vai ver que ela tem um pouquinho de ruído. Porém, esse ruído, para o olho, ele não é muito perceptível. Porém, para o equipamento que vai estar fazendo a compressão da imagem, quanto menos ruído você tiver nessa parte da imagem aqui, se você perceber aqui desse lado tem um pouquinho de ruído, desse lado aqui não tem. Mas é uma coisa bem sutil, para que não danifique a imagem. Agora a gente vai ligar um outro modo de exibição, em que vocês vão ver os pontinhos vermelhos na imagem. Os pontinhos vermelhos na imagem são aquelas partes que vão estar em movimento e que o redutor de ruídos não vai mexer. A parte que você está vendo que não tem o pontinho vermelho é aonde ele está atuando. Por quê? Porque ele vai estar vendo que aquela parte dali não vai estar se mexendo muito e por isso vai ser interessante ele segurar o ruído daquela imagem. Então ele compara essa frame com as próximas frames e ele vai ver tipo assim, isso aqui não está se mexendo, então eu vou fazer com que isso daqui não fique tremendo, não fique com ruído. E foi usando essa técnica que nós conseguimos fazer com que o material Hilda Furacão ficasse em 3 DVDs com 4 horas cada um, mantendo a qualidade. Os pontos vermelhos são os pontos onde ele está atuando. E os pontos que não estão em vermelho são as áreas em que ele está atuando. Quer dizer, são áreas que não têm muita movimentação, então por isso eles conseguem reduzir o ruído daquela imagem. Por quê? Porque ele vai estar analisando a imagem atual com as próximas 5 frames. Então ele vai ver, durante essas 5 frames, aquela imagem ali da parede não está se mexendo. Então eu vou poder segurar. Porém, as pessoas que estão em movimento, ele não aplica o efeito porque isso daí iria causar um desfoque na imagem. Então é por isso que ele só realmente atua aonde você não tem movimento. Que aí ele representa pelos pontos que não estão em vermelho. Então você pode ver que tudo aquilo que está se mexendo, a boca das pessoas, as expressões, quando a câmera se mexe, fica praticamente tudo vermelho. Significa que ele não está usando. Então ele realmente só tira proveito daquelas imagens que são mais paradas. Então foi uma junção de uma minissérie em que você não tinha muita movimentação de câmeras, tinha mais movimentação de personagens, com o uso da técnica de redutor de ruídos.
O software de autoração e o web DVD são o tema do nosso próximo bloco. Aguarde!